Esse é mais um corte da minha live ERC ao vivo, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. E para assistir a live completa e ter acesso a mais conteúdo original, assine ERC+. Você ter um papa norte-americano é muito interessante, né? É claro que o papa norte-americano, ele viveu e fez opção de viver no Peru. Então o pessoal brinca, né, que se o Papa fizer um bom papado, ele será peruano, mas se fizer um mau papado, será americano. O Papa Leão XIV tem uma experiência profunda de América Latina. O Papa Leão XIV tem uma experiência profunda de doação de si aos pobres, né, e ao povo latino-americano. Inclusive, ele se pronuncia, e isso nunca antes na história tinha acontecido, de um papa se pronunciar na sua primeira declaração, seu primeiro pronunciamento em espanhol, e não em italiano, né? Ele faz a sua fala em italiano, mas depois ele vai para o espanhol, com a sua diocese no Peru. Então, o David Francis diz que o Papa é a pessoa, é o americano mais importante do mundo, e eu tendo a concordar. Mas o que me chamou muito a atenção no artigo do David Francis no New York Times foi a seguinte frase: quando você, abre aspas, quando você acredita que o sucesso da sua religião depende do sucesso de qualquer político, é apenas uma questão de tempo até que a política se torne sua religião. Eu vou repetir. Quando você acredita que o sucesso da sua religião depende do sucesso de qualquer político, é apenas uma questão de tempo até que a política se torne a sua religião. E o David Francis, ele está fazendo uma observação do fenômeno norte-americano. Mas esse fenômeno norte-americano é meio copy-paste. O Brasil copia e cola. O que acontece lá é refletido muito aqui. O David Francis, ele diz o seguinte: a evidência do que eu estou falando, que quando você acha que a sua religião depende do sucesso de um político, a política se torna a sua religião, a evidência disso é que tão logo o Prevost foi eleito papa, os fóruns de discussão da extrema-direita norte-americana começaram a debater se o papa era MAGA. MAGA é a expressão de Donald Trump, Make America Great Again. Então, o Papa é MAGA? O Papa é Trump? E eles chegaram à conclusão que não. Não, Papa não é MAGA. E eles, então, o David Francis colecionou alguns argumentos e observações de por que o Papa, o novo Papa, não é MAGA. Por exemplo, ele se opôs à separação de famílias de imigrantes que cruzavam a fronteira durante o primeiro mandato do Trump. Lembra que no primeiro mandato havia separava pais dos filhos, mandava as crianças para um lugar e deportava os pais, e separavam os pais dos filhos, que eram considerados e chamados, né, identificados como imigrantes ilegais, então separava a família. Então, criticar essa separação da família, que, aliás, não é privilégio só do governo Trump, não. Isso é política de fronteira do governo norte-americano. Esse tratamento com o imigrante que o Trump faz, ele é muito agressivo e muito bandeiroso, mas o Obama deportou mais do que o Trump. Então, essa política, ela não é privilégio do governo Trump. Mas criticar a separação de famílias
é uma evidência de que o Papa novo não é Papa? Por exemplo, o Papa, o novo Papa, né? Ele se solidarizou com, expressou solidariedade, né? O movimento Black Lives Matter, dizendo: vou unir a minha voz e as minhas orações ao dos meus irmãos bispos, para que possamos trabalhar arduamente para acabar com o racismo em nossos corações e na sociedade. Que Deus conforte a família de George Floyd neste momento de angústia. Então, prestar solidariedade a um negro morto de modo assassinado, né, pela polícia norte-americana, numa expressão de racismo estrutural e de um racismo inominável, é dizer que esse Papa é perigoso, hein? Ele é solidário. Quando os negros são assassinados, o Papa presta solidariedade. O Papa novo também se manifestou a favor da política de controle de armas. Isso é perigoso, hein? Querer controlar acesso às armas, a sociedade civil tendo acesso às armas. Mais uma coisa que o Papa novo é um homem perigoso, uma evidência de que ele não é maga. Ele apoiou a vacina contra a Covid. Vejam os senhores, né? O Papa novo apoiou a vacina contra a Covid e ele mandou uma mensagem, publicou uma mensagem que dizia o seguinte, abre aspas: que Deus nos conceda a graça de enfrentar a Covid-19 com a força da fé, garantindo que as vacinas estejam disponíveis para todos, para que todos possamos ser imunizados. Quer dizer, um Papa, que na época era cardeal, ele se pronuncia a favor da vacina. E isso é uma evidência de que ele não é do nosso lado. Então, eu fico me perguntando, né? Como que nós nos dividimos tanto em que pautas humanitárias deixam de ser expressões de fé cristã para que se tornem capturadas por representatividades políticas e ideológicas? Então, por exemplo, se você é contra o abuso predatório da floresta, isso é papo de esquerda. Se você é a favor de uma política de direitos humanos, isso é papo de esquerda. Se você é a favor de uma política de segurança pública que seja diferente do extermínio da população pobre e periférica, isso é papo de esquerda. Quer dizer, quando é que nós deixamos isso acontecer? O que aconteceu aí no meio do caminho em que você defender valores humanitários, defender a ciência, você prestar solidariedade quando existe uma violência de Estado praticada contra um cidadão e você se solidarizar a favor, né, se solidarizar com o cidadão e a família do cidadão violentados pelo Estado, quando é que isso deixou de ser cristão e passou a ser ideologia de esquerda? E quando é que defender a família passou a ser ideologia de direita? Porque quem não é da ideologia de direita não defende a família? Então, volto ao David Francis no seu artigo no New York Times. Quando você acredita que o sucesso da sua religião depende do sucesso de qualquer político, é apenas uma questão de tempo até que a política se torne sua religião. Então, quando você leva políticos para o altar e faz o amálgama entre o político, o partido, a ideologia política e o altar,
e o sucesso de um alavanca o sucesso de outro, e o sucesso de um depende do sucesso de outro, você não sabe mais o que é política e o que é religião, porque a política virou a sua religião. E é claro que os políticos que estão no altar, eles instrumentalizam a religião por interesses políticos. O perigo é quando os religiosos instrumentalizam os políticos por interesses religiosos. Isso é uma ingenuidade. Transformar Estado, governo, político em parceiro de missão. A Igreja de Jesus nunca precisou disso. Muito pelo contrário. O que é muito interessante também, e eu gostaria de terminar meus comentários por aqui, é que o Leão XIV, ele já disse que escolheu o seu nome inspirado em Leão XIII. E Leão XIII foi o Papa que promulgou a encíclica Rerum Novarum, que dá substância à doutrina social da Igreja Católica Romana. E a Rerum Novarum, ela é uma encíclica que é uma resposta ao momento da industrialização da Europa. E ela é uma crítica contundente tanto ao capitalismo que está sacrificando a classe trabalhadora com o processo de industrialização. Por exemplo, o Papa Leão XIII defendeu o direito dos trabalhadores se organizarem em sindicatos. Então, ele critica o capitalismo de sua época, mas ele também faz uma crítica muito contundente ao socialismo de então. Então, veja, o Papa, com a Rerum Novarum, ele provavelmente seria criticado tanto por gente da direita quanto por gente da esquerda, porque ele está reagindo com a sua consciência cristã. Eu não conheço a biografia de Leão XIII, não estudei a história do catolicismo daquela época para dizer isso, mas eu estou pegando essa informação. Ah, interessante, né? O Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum, critica o capitalismo e o processo de industrialização da Europa e o socialismo. Defende a classe trabalhadora, ele vai apanhar de todos os lados. Por quê? Quando foi que a gente permitiu que as nossas pautas humanitárias e as nossas convicções de fé se tornassem ou fossem apropriadas pelas ideologias? Quando foi que a gente se perdeu aí? Como dizia ou disse Martin Luther King Jr., a igreja não é amiga do Estado, ela é a consciência do Estado.